Glória a Deus. Amados irmãos, abram a palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 13, versículo 35. João, capítulo 13, versículo 35. Eu ainda quero dar continuidade no que se trata ao discípulo de Cristo, amém? O Senhor tem tocado em meu coração e nesta manhã ainda quero trazer mais uma palavra a respeito do discípulo de Cristo. Amém. Acharam, irmãos? João capítulo 13, versículo 35. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pai Santo, Deus querido, aqui estamos, Senhor, reunidos nesta manhã, ó Pai, para ouvirmos a Tua palavra. Meu Deus, para aprendermos mais de Ti. Meu Deus, para andarmos, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo os Teus conselhos. Pai amado, que nesta hora, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações. Meu Deus, que nesta hora, Pai amado, não seja eu, não seja de mim, mas seja, meu Pai, do Teu Santo Espírito a cada um de nós nesta manhã, ó Pai. Meu Deus, que eu diminua, Pai, que eu desapareça e que o Senhor cresça para a glória de Deus Pai. Pai amado, Deus querido, nesta hora nós pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, para que assim, Senhor, possamos ser verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar? Vamos fazer a leitura mais uma vez, só que agora do versículo 31 ao versículo 35. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Ele estava falando de Judas. Judas tinha saído para poder fazer lá, causar a traição. Então, depois que Judas saiu, Jesus ele diz aí no versículo 31, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também que vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que o quê? Se vos o quê? Amém. Amém, meus irmãos? Bom, nessa série do verdadeiro discípulo de Cristo, nós sabemos, irmãos, como eu trouxe no primeiro domingo, que muitos podem seguir a Jesus, mas somente poucos podem ser o seu quê? Discípulo. Somente pode ser discípulo de Cristo aqueles que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o quê? E segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Caso contrário, este não pode ser o quê? Meu discípulo. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Hoje o que nós temos são multidões seguindo a Jesus. Mas nós temos um número muito pequeno de pessoas que verdadeiramente são o quê? Discípulas de Jesus. As multidões, quando seguiam Jesus, o Senhor mesmo diz, olha, vós me seguis, não são por causa dos milagres, é porque eu vos alimentei. Então as pessoas seguiam Jesus por conta das coisas que Jesus fazia, mas não por conta da palavra do reino de Deus. Então havia muitos seguidores, ao ponto de um dos seguidores ver todas aquelas maravilhas, ele correu até o mestre e falou, mestre, aonde o Senhor for, eu seguirei. E Jesus diz, olha, os lobos têm seus covis e as aves têm o quê? Seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E o outro disse não, e Jesus olhou para um e disse, olha, você, deixa tudo e o quê? E segue-me. E ele disse o quê para o Senhor? Senhor, deixe-me primeiro o quê? Sepultar o meu pai e depois o quê? Eu seguirei. Eu seguirei. Amados, não tem como nós seguirmos a Jesus da nossa maneira. Ah, eu resolvo seguir a Jesus a partir de agora, mas vai ser dessa maneira. E não tem como não tem como seguirmos a Jesus no nosso tempo. Não, espera, Senhor, eu primeiro sepultar o meu pai, ou seja, espera o meu
tempo. Não tem como, amados. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, quando o Senhor nos chama ao seu reino, Ele espera de nós, irmãos, uma resposta imediata. Que nós ouçamos a sua palavra, que nós vamos ouvir a sua palavra e nos arrepender dos nossos pecados e segui-lo. Por isso a palavra do Senhor é comparada a uma semente, ela é lançada em muitos tipos de terra, ela cai. É num solo rochoso, é num solo espinhoso, é num solo seco e num solo fértil, num solo bom. Ou seja, o Senhor, Ele dá oportunidade de salvação para todos. Todos podem ser salvos. Mas a única maneira, amados irmãos, de termos essa salvação, ela está revelada em João 3,16. Que primeiramente Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Somente até aí? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? A vida eterna. E quem não crê? Está condenado. Então aquele que não crê no Filho de Deus está condenado. Mas quem crê tem a vida eterna. Se torna um discípulo de Cristo, se torna Cristo nessa terra, irmãos. Se torna Cristo. Porque essa pessoa, quando ela entende o Evangelho de Jesus Cristo, ela entende que ela está perdida nos seus pecados, na sua vida pecaminosa que o afasta de Deus. E a única maneira de estar próximo de Deus é sermos santos, porque Deus é o quê? É santo, não tem como nos aproximarmos de Deus em pecado. Nós precisamos nos purificar, nos santificar para nos apresentarmos diante de Deus. Por isso o texto vai dizer, sede o quê? Santos como eu sou santo. Então nós temos que apresentar o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo e o quê? Agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Ou seja, nós como discípulos de Cristo temos que ser como o nosso mestre. Não tem como eu falar, eu sou um discípulo de Cristo, mas olha, eu não concordo com o que ele falou. Olha, eu não vou por esse caminho. O seguidor, ele pode escolher a quem ele quer seguir. Não, eu escolho seguir esse daqui, eu vou por esse caminho. Mas o discípulo não. Ele morre pelo seu Senhor e seu Mestre. Os irmãos estão compreendendo? E quando o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, depois que Judas ele sai do cenáculo, ele dá essas palavras, olha, meus queridos irmãos, que Jesus tratava os discípulos não como servos, mas como irmãos. Então eu vou usar esse termo, ele dizendo para os seus discípulos, naquela mesa maravilhosa, ele dizendo, olha meus irmãos, o mundo só vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Assim como eu o quê? Vos amei. Então, a característica de um verdadeiro discípulo de Cristo está baseada no que, irmã Fernanda? No amor. No amor. Se a pessoa fala, eu sou discípula de Cristo, mas não ama, não tem misericórdia, ela não é uma verdadeira discípula de quem? De Cristo. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo, irmãos, ele ama. Ele perdoa, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é benigno. Assim como Cristo também foi. Ele diz, como é que é o início do trecho lá do fardo? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É esse mesmo? É. Tomai sobre vós O meu jugo e aprendei o quê? Que sou manso. Ele não falou que é violento. Ele não falou que é orgulhoso. Ele não falou que odiava os seus acusadores, os seus perseguidores. Mas ele amou. Ele perdoou. Porque na cruz ele disse, Pai, o quê? Perdoa, porque não sabem o que fazem. Isso é amor, irmãos. E a igreja moderna hoje, ela não reflete esse amor. E se ela não reflete esse amor, ela não é uma o quê? Discípula. É apenas uma o quê? Porque ela está seguindo Jesus da sua maneira.
E não tem como nós seguirmos Jesus da nossa maneira, porque se eu seguir Jesus da minha maneira, vai acontecer o seguinte: naquele dia eu vou ficar do outro lado da porta. Deixe-me o quê? Aí vai aparecer alguém lá, vai abrir lá e falar: quem é você? Senhor, eu sou o pastor Roberto, estive lá na IBC, estava pregando em teu nome, estava profetizando, curei, libertei, eu tenho que entrar. O que ele vai dizer, irmãos? Não vos conheço. Porque era apenas um seguidor, não era um discípulo. E o Senhor Jesus, amados irmãos, nos ensina o que é ser o que é ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. É exalar esse amor, da compaixão, da misericórdia. Que ao invés de promovermos briga, discussão, é levarmos a paz, o socorro. Os irmãos estão compreendendo? É socorrer os aflitos, independente de quem seja. Se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Vai dar o veneno? O que Jesus disse? Dá de comer. Amor. Amor por quem nos persegue, nos odeia. Porque fazendo isso, verdadeiramente estaremos demonstrando, refletindo a imagem de Cristo. Mas quando outrora nós desejamos a morte do próximo, ou o mal do próximo, nós estamos não refletindo a imagem de Cristo, mas apenas de uma pessoa religiosa, que segue uma multidão. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos sal e o quê? Luz nessa terra. Não é para ser igual ou iguais às outras pessoas, mas para fazermos a diferença nessa terra. E ela começa, não é quando eu falo, eu sou agora um cristão, eu sou agora uma pessoa da igreja bíblica cristã, da igreja A, B e C, ou porque me batizei. Não. E começa a transformação, irmãos, primeiro, quando eu aceito quem? Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus feitos, das minhas más obras, e eu, pela misericórdia de Deus, me arrependendo, desço as águas. E a palavra do Senhor diz que depois que nós levantamos das águas, irmãos, qual que é o conselho de Paulo lá em Romanos capítulo 5? Que nós devemos viver em novidade do quê? Não como mais éramos antes, mas como novas pessoas. Se antes eu odiava meu vizinho, agora eu vou amá-lo, vou suportá-lo. É fácil, mas por amor a Cristo, eu vou suportá-lo, vou ter paciência e vou orar por ele, pela conversão dele. Não vou quebrar o pau, não vou xingar, não vou amaldiçoar, mas vou orar. Eu vou deixar com que a minha vida seja uma fonte de bênção, não de maldição. Esse é um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo não é aquele que está prosperando, irmãos. Não é aquele que está numa mansão. Não é aquele que fala bem, está bem vestido, ou que tem muitas pessoas ao seu redor. O verdadeiro discípulo de Cristo, amados, é aquele que ama o seu próximo. Da mesma maneira como o Senhor nos amou, Ele também quer que nós amemos primeiramente uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Você não pode estar primeiramente dentro da igreja, no corpo de Cristo, odiando a qualquer que for dos seus irmãos. Odiando de que maneira? Pastor, eu não odeio a fulana, eu só não a suporto. É a mesma coisa. Porque o Senhor diz lá em Romanos capítulo 13, lembra que a gente leu? É uma pena que os irmãos não estão participando do estudo, a gente tem aprendido muito. Romanos capítulo 14, suportai os fracos na fé. Suportai uns aos outros. Porque cada um que está aqui é diferente. O irmão veio da onde? Irmã Paulista? Irmã Paulista. A irmã da onde? Piauí. A irmã tem um gênero do Nordeste. Eu tenho um gênero diferente. Cada um tem o quê? Por conta da sua formação. Mas isso, em Cristo Jesus, nos faz conviver. Se verdadeiramente vivermos em amor. Porque a palavra do Senhor, como nós vamos ler, irmãos, quando nós recebemos o amor de Deus e sentimos em nossos corações, então eu já não posso mais sentir ódio ou rancor de ninguém. Porque Cristo, Ele me perdoou, Ele me lavou e me fez uma nova criatura. Então se Cristo me fez uma nova criatura, então quer dizer que em mim não há mais ódio, não há mais dor.
Porque se alguém quer receber o perdão do Pai, antes o quê? Perdoe o seu próximo. Seja ele quem for. Nós temos que perdoar. Porque Cristo nos perdoou. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que perdoar. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é identificado pelo amor. Como assim? Ele fala que ele é o amor, ele usa uma camisa com o coração lá, representando o amor? Não. A sua vida demonstra isso. A sua vida demonstra isso dentro de casa, no trabalho, na rua, porque é uma pessoa benigna, paciente, misericordiosa, é uma pessoa que, se ela puder fazer o bem, ela faz, mas ela também não atrapalha ninguém, se não está ao seu alcance. É uma pessoa realmente que leva a luz de Cristo. Mas os seguidores de Jesus hoje, nós vemos que são aquelas pessoas que, ao invés de glorificar a Cristo, elas escarnecem o nome de Jesus, porque elas não têm compromisso com o Senhor. Ela quer seguir Jesus de longe. Eu vou seguir aqui, vai que uma bênção caia para mim. Mas ela não quer pagar o preço de, primeiramente, o quê? Negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, ou seja, sacrificar a sua carne e seguir a Jesus. E seguir a Jesus. E o caminho para seguir a Jesus é um mar de rosa. É estreito, é apertado. E nós, irmãos, como verdadeiros discípulos de Cristo, nós temos que seguir a Jesus nesse caminho estreito, nesse caminho apertado, nesse caminho que muitas das vezes vai nos fazer chorar, vai nos fazer nos entristecer. Por quê? Porque a gente não está fazendo a vontade do mundo, mas a vontade de quem? A palavra do Senhor diz que a tristeza segundo o mundo, ela não traz o quê? Não traz arrependimento. Mas a tristeza segundo Deus promove salvação. Amém? Ela promove salvação. Então, quando nós nos entristecemos por não fazer a vontade do mundo, das pessoas, então em nós está a salvação. Mas quando nós tentamos fazer a vontade, seja de quem for, até mesmo a nossa, então ela não promove arrependimento, muito menos o quê? Salvação. Então, Jesus ele vai enfatizar antes de ser preso. Olha, entenda uma coisa, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Mas eu vou deixar para vocês um mandamento, que não era antigo, não era... Eu quero que vocês amem uns aos outros da mesma maneira como eu amei cada um de vocês. Como eu amei cada um de vocês. Eu não ia ler agora, mas eu vou ler. Irmãos, lê comigo aí. Eu estava chorando quase agora. Capítulo 13, de João mesmo. Qual versículo? Versículo 1. Vamos ler juntos. Jesus estava dizendo ali, olha, eu quero que vocês se amem. Amem uns aos outros, perdoem vocês mesmos. Porque Jesus já sabia que Pedro era estressado. Jesus sabia que cada um ali era diferente. Mas não era por conta dessas diferenças que eles deviam se odiar. Porque da mesma maneira como Jesus suportou a Pedro, ele também suportou a Judas, que estava ali com ele, traindo, ainda o beijou. Mas Jesus ainda amou a Judas. Mas o texto vai dizer que na preparação, aí no versículo 2, só para contextualizar, e acabada a ceia, tendo já o quê? O diabo entrar no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Ou seja, o próprio Judas deu a vazão para o inimigo entrar. Ele não foi predestinado para ser o... Ele apenas escolheu ser. Bom, vamos ler o versículo 1 agora, amados. Olha, esse foi o versículo que mais me chamou a atenção. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, o que ele fez? Jesus amou-os até o fim. Até o fim Jesus os amou. Aqui é no começo do versículo. E lá no versículo 35 Jesus vai dizer que os verdadeiros discípulos são aqueles que amam uns, porque ele amou a todos, independente se era ladrão, se era orgulhoso, ou se não acreditava nele 100%, como Tomé, que não acreditava em Jesus 100%. Jesus amou a todos de igual maneira.
Da mesma maneira, nós devemos amar uns aos outros de igual maneira. Não adianta a gente dizer, eu amo a Deus, eu sou bíblico, eu sou isso, sendo que a verdadeira revelação está contida no amor ao próximo, irmãos. Está contida no amor ao próximo. Não é em você dizer, não é em você se trajar, se vestir. Está justamente na atitude de você demonstrar que realmente o amor de Deus está em seu coração. Amém? Está em seu coração. 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Vamos fazer a leitura? Primeira epístola de João. E o que nós vemos, irmãos? Graças a Deus aqui não acontece, mas os amados sabem que muitas das vezes o que acontece dentro das igrejas é a rivalidade de irmão para com irmão. De irmão traindo irmão. De irmão prejudicando para o outro irmão. E olha o que a palavra do Senhor diz aí em 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não o quê? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos. Se o quê? Jesus vai dizer lá em João, aqueles que têm meus mandamentos e guarda, esses são o quê? Os que me amam. Ok? Então, João está dizendo, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? E nele não está o quê? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o que de Deus está nessa pessoa? Olha que interessante, irmãos. Olha aqui para o irmão Roberto. Olha que interessante. Não fala que é a fé. Não fala que é algum dom. Mas fala que primeiramente o amor de Deus está nele. Olha que legal. Aquele que tem o mandamento do Senhor e os guarda e os observa, esse verdadeiramente ama quem? A Jesus. E se ele ama a Jesus, verdadeiramente o amor de Deus está onde? Está nele. Então esse verdadeiramente é um discípulo de Jesus. E se essa pessoa ela não tem esse amor, ela não guarda a palavra e diz eu conheço a Jesus, esse é um quê? É um seguidor. É um seguidor, mas não é um discípulo. Porque o discípulo ele ouve, ele guarda e ele pratica a voz do seu Senhor. Então quando ele ouve, ele pratica, ele demonstra que está amando o Senhor. Quando que o filho mostra que ama o pai? Fala, gente. Quando ele obedece. Se ele obedece à voz do seu pai, ele demonstra o seu amor. O pai não quer nada do filho, apenas que ele o quê? Obedeça. Só isso. Ele não quer carro, não quer presente no dia dos pais, não, ele só quer uma coisa, filho, me obedeça. Porque se você me obedecer, você viverá por muitos anos, como diz o Provérbios. E da mesma maneira se nós amarmos a Deus, nós temos que obedecer os seus ensinamentos. Deus não queria de Israel sacrifício, ele queria o que, irmã? Obediência. Ele não queria sacrifício, ele só queria obediência. O que o Senhor quer de nós é que nós obedeçamos os seus mandamentos, porque obedecendo os seus mandamentos, nós andaremos, irmãos, segundo a vontade de Deus. E andando segundo a vontade de Deus, o mundo vai ver verdadeiramente Cristo em nossas vidas. Porque olha o que o texto diz. Versículo 5, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. O quê? Aperfeiçoado. Nisto conheceremos que o quê? Que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve o quê? Eita, Pai amado. Será que nós temos andado como ele andou? Sabe, perdoando as pessoas que estão nos ofendendo? Tendo misericórdia com aquelas pessoas que, nos irrita demais?
que às vezes aos nossos olhos não merece misericórdia, irmãos, nós temos que pensar da seguinte maneira. Primeiro, o Senhor nos tolerou debaixo da sua o quê? Paciência. E o Senhor exerceu sobre cada um de nós, diante do erro de Israel, a sua misericórdia para que nós fôssemos salvos. Então, da mesma maneira como o Senhor nos perdoou dos nossos pecados e ainda nos fez filhos, assim Ele também quer que nós perdoemos uns aos outros. Da mesma maneira como o apóstolo, eu não lembro se foi Pedro, disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele disse o quê? 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes que alguém te ofender, perdoa. Porque primeiramente ele não sabe o que está fazendo, ele não tem essa mesma consciência, esse mesmo ensino. Perdoa. Demonstre amor, perdoando, suportando, para que a misericórdia de Deus venha sobre a vida dele. Então o verdadeiro discípulo de Deus, ele guarda os mandamentos de Cristo, e ele anda como Cristo andou. E Jesus, ele disse lá, como eu disse, lá em João: aprendei de mim, que sou o quê? E se a gente vê como Cristo andou, por onde Cristo andou, nós vamos ver, irmãos, que a gente precisa fazer muita coisa ainda para consertar esse caminho. Muita coisa. Jesus, ele não correu, como eu vi uma pregação antiga do pastor Alan, a respeito do Lázaro, do homem que estava cheio de lepra. Porque normalmente um homem leproso, você não pode ficar perto dele, você não pode tocar nele, ele tem que ficar num lugar isolado. E quando esse homem cheio de lepra, o leproso, foi até Jesus, ele disse: mestre, tu podes me limpar? Ele falou: sim, eu posso, eu quero que você seja limpo. Além de Jesus proferir, Jesus foi e tocou nele. Imagina, um homem que há anos nunca tinha sido tocado por mais ninguém, recebe o toque de Jesus. O toque do amor, irmãos. Agora imagina que essa lepra estava em nós, e Jesus nos tocou, para que nós possamos tocar uns aos outros em amor, em compaixão, em misericórdia. O mundo não quer ficar perto de nós. Mas Jesus foi lá e nos limpou dessa lepra mundana do pecado. E ainda nos acolheu a sua família. E o verdadeiro discípulo de Cristo, irmãos, ele não fica em contenda uns com os outros, mas ele ama, ele suporta, ele entende, ele compreende, ele sofre por amor ao seu próximo. Amém, irmãos? Ele sofre. Vamos continuar aqui a leitura. Então ele anda como Cristo andou. Irmãos, nós não podemos andar em outro caminho que não seja o caminho do amor de Deus, no caminho do amor de Cristo. Não é levantando bandeiras de A, bandeiras de B, não é levantando armas, não é levantando barreiras, não é endurecendo o coração, mas é levantando a bandeira do reino de Deus, que é Cristo Jesus nosso Senhor, amando a todos, irmãos, independente do que a pessoa tenha feito. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, para que também, amados irmãos, nós também sejamos perdoados e recebamos em nosso coração esse amor e possamos viver felizes. Amém? Porque o segundo fruto do Espírito, depois do amor, é o quê? É a alegria. A pessoa que é amada e se sente amada, ela vive triste? Ela vive feliz. Então, quando nós somos amados e nos sentimos amados, nós vivemos felizes, mesmo num mundo de guerra, de tristeza, de dores. Mas a alegria do Senhor, irmãos, nos traz força, como diz lá em Neemias. Amém? A alegria do Senhor nos traz força. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz se ilumina. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está o quê? Em trevas. Irmão, se você tem alguma pessoa que você odeia ou rejeita, que odiar é a mesma coisa de rejeitar,
ou despreza, irmãos, cuidado, você pode estar andando nas trevas. Nós não podemos odiar nem rejeitar o quê? Ninguém. Não podemos odiar, rejeitar, desprezar. Lá na Paulo falando lá para Coríntios, na 1 Coríntios capítulo 11, ele falando da ceia, ele vai dizer, olha, vocês rejeitam uns aos outros fazendo acepção de pessoas, vocês dão os melhores lugares para os que têm joias, vestes e não sei o que, e aqueles que estão chegando do campo, os sujinhos, vocês colocam nos lugares mais indesejados. Irmãos, nós não podemos rejeitar ninguém, nós não podemos desprezar ninguém, seja quem for. Nós devemos amar a todos, mostrando o mesmo amor que Jesus ele teve. Jesus ele odiou a mulher pega em adultério. Ela foi pega no adultério. Ela estava condenada à morte. Mas Jesus a amou e a perdoou. Não só a livrou da morte, mas a perdoou, irmãos. Olha que maravilhoso. Não só a livrou, porque naquela hora ela ia morrer apedrejada. Mas naquela hora Jesus mostrou que ninguém tem o poder de acusar nenhum dos... de ser juiz uns sobre os outros. Somente um é juiz sobre todos, irmãos. E Jesus, ele perdoou aquela mulher, a amando, perdoando o pecado dela e livrando ela da morte. Da mesma maneira o Senhor nos livrou da morte. O Senhor perdoou os nossos pecados, para que nós venhamos a andar como ele andou. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está o quê? Em trevas. Aquele que ama o seu irmão está o quê? Na luz, e não há o quê? Escândalo. A pessoa que está na luz, que anda segundo a vontade de Deus, os conselhos do Espírito Santo por meio da palavra, essa pessoa ela não promove escândalo. Você pode ver que os escândalos normalmente que acontecem dentro das igrejas é das pessoas que não amam o seu próximo. Ela tem inveja da irmã que ora bem, tem inveja disso, tem inveja daquilo, ou porque ouviu isso, ouviu aquilo, e ela promove escândalo. Mas a pessoa que ama verdadeiramente, ela não promove escândalo. Antes, por amor a ela, eu vou ajudá-la. Poxa, eu estou sabendo, eu vi que a irmã Glaucia fez algo, exemplo. Vou falar com a irmã, aí aquela irmã ela não vai aguentar, vai falar com a outra, não vai ver o quê? Tem um escândalo. Ela amou aquela pessoa? Não. Ela apenas a condenou, porque quando ela ficar sabendo, aquela pessoa vai se amargurar de uma maneira ao ponto de sair do quê? Da igreja. Mas se ela amasse a pessoa, realmente a irmã, ela ia falar, irmã, poxa, eu vi, e de acordo com a palavra você não está procedendo corretamente. Para com isso, se conserta do seu erro, irmã. Antes que algo ruim aconteça com você, antes que algo pior, ou coisa do tipo, entendeu, irmãos? Então ela vai até a pessoa e a corrige. Ela não sai promovendo escândalo. Mas antes, por amor àquela alma, ela vai tentar salvar aquela alma, aquela vida. Então, a pessoa que verdadeiramente está na luz, ela não promove escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde o quê? Para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram o quê? Os olhos. Filhinhos, escrevo... porque pelo seu nome vos são o quê? Perdoados os pecados. Pois escrevo-vos, porque conheceste que desde o princípio... Perdão. Deixa eu só ver aqui até onde eu tenho que ler, irmãos. Até o versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, irmãos, o apóstolo João está dizendo aqui que aquele irmão, aquela pessoa que verdadeiramente está na luz, ela ama o seu próximo. Ela perdoa, ela ajuda, ela não traz escândalo. Mas ela socorre a esse irmão para que esse irmão venha ao arrependimento. O verdadeiro discípulo de Cristo, primeiramente, ele ama Jesus. E como ele ama Jesus, como ele demonstra esse amor a Jesus? É fazendo o quê? É obedecendo os seus mandamentos. Obedecendo os seus mandamentos, automaticamente essa pessoa ela aprende sobre o amor. E ela tendo o amor de Deus em seu coração, ela vai amar o que, irmãos? O seu próximo. Amém? Abra em Romanos capítulo 13. Olha que interessante. Romanos capítulo 13, versículo 8. O mandamento de Jesus é esse, amados. Que nós amemos uns aos outros.
que nós nos ajudemos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Paulo está exortando aqui os irmãos, como nós temos estudado na última terça-feira, a respeito que os irmãos estavam em intriga dentro da comunidade da igreja, porque um bebia vinho, o outro comia carne, o outro comia legumes. E ele vai dizer que por causa dessas discussões, a obra de Deus na vida daquele que era fraco estava sendo destruída, por falta da consciência daquele que era forte para fazer essas coisas. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, amados irmãos, no versículo 15 do capítulo 13, mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o que, irmãos? O amor. Ou seja, se por causa de alguma coisa que você faz e você não tem um pesar naquilo que você está fazendo, a tua mente não te condena, mas se o teu irmão é fraco na fé, não entende isso que você está fazendo, e o teu irmão se contrista, e você não consegue ser, como é que eu posso dizer? 14:15. Perdão, falei 13, né? Mas é 14:15. Se o seu irmão... 14:15. Então, se você tem fé, por exemplo, de comer carne, eu tenho fé, mas tem gente que não tem fé para comer carne, ou algum tipo de carne. Eu não vou me prolongar nesse texto, porque a gente já discutiu ele na terça-feira. Mas se o meu irmão, ele se contrista, porque, poxa, o pastor Alberto come tal carne, eu não acho certo, não acho correto, isso e aquilo, aquele irmão fica contristado, fica chateado. Então, eu tomando conhecimento, e primeiro, o texto vai dizer, se você não se condena naquilo que faz, então que a sua fé seja para você o quê? Para você mesmo. Porque aquilo que eu tenho fé de fazer, às vezes você não tem. E porque você não tem fé de fazer o que eu faço, você não pode me condenar pelo que eu faço, porque eu não estou, como diz a palavra, fazendo em dúvida, ou como se estivesse fazendo algo de errado. Os irmãos estão entendendo? Então, se eu tenho fé de fazer e você não tem fé de fazer, então que você não julgue o que tem fé. E o que tem fé, não julgue o que não tem fé. Para que não haja um atrito, um contrito dentro da igreja. Para que não haja uma dissensão. Mas que antes, por amor, primeiramente os fortes, o fraco ele não compreende. Então o que eu vou fazer? Por amor a ele, como nós vemos aqui. Eu não vou comer carne perto dele, então. E muito menos vou tentar convencê-lo a ter a minha mesma fé. Não vou tentar convencê-lo. Mas por amor a ele, eu sou forte, eu posso ficar sem carne, porque eu não estou, a minha vida não depende disso. Mas por amor a ele, então não vou comer o quê? Carne. Por amor a ele, não vou vestir isso, não vou fazer isso. Mas são todas as coisas? Não, irmãos. As coisas para edificação. Os irmãos estão compreendendo? Leia comigo o versículo 8. Vamos ler o versículo 8, irmãos. Olha que interessante. Capítulo 13, versículo 8, tá bom? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor. O amor. Com que ameis uns, porque quem ama os outros, o que, irmãos? Cumpriu a lei. Quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Ai, pastor, eu quero cumprir a lei, quero ser perfeito na lei. Faça o quê? Ame o seu próximo. Aí você cumpre a lei. Não adianta você querer guardar o sábado, não adianta você se circuncidar, você fazer todas as outras coisas se você não ama o seu. Eu não suporto fulano. Já violou a lei. Porque nós devemos suportar uns aos outros. Pastor, mas eu não vou com a cara de fulano. Você quebrou a lei. E se você quebrou a lei, não amando o seu próximo, não suportando, é porque o amor de Deus não está no seu coração. Nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos servir uns aos outros. Olha o que a palavra vai dizer, irmãos, no versículo 9. Com efeito, primeiro, na parte C aí do versículo 8, porque quem ama os outros cumpriu o quê? A lei. Aí ele vai dizer, com efeito, não o quê? Não o quê?
Não o quê? Não o quê? Não o quê? Não o quê? E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar o que é dele. Não vou cobiçar a mulher, não vou cobiçar o marido, não vou cobiçar a propriedade dele, o que ele tem. Não vou adulterar, porque se eu adulterar, adultério está relacionado a alguém casado entrar em fornicação. Se eu adulterar, o que eu vou estar fazendo, irmãos? Hã? Pode falar. Um mal a quem? Alguém, ao próximo. Então, quando comete o adultério, estou prejudicando alguém. Os irmãos estão entendendo? Então, não o quê? Não adulterarás. Se eu mato alguém, eu estou prejudicando quem? Ao próximo. Então, quem ama verdadeiramente e quer cumprir a lei, ame o seu próximo, respeite o seu próximo, tenha paciência, tenha misericórdia para com o seu próximo. Se verdadeiramente você quer ser perfeito diante de Deus, está aqui. Foi o que Jesus ele disse para os fariseus e os saduceus. Vocês dão aí o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas desprezam o principal da lei, que é o quê? A justiça, a misericórdia e o amor. A justiça, se não me engano. E a fé, né? Acho que é, não lembro qual que é. Ou seja, eles não tinham amor para com o próximo, então eles não exerciam a justiça. Eles não tinham misericórdia. Eles não realmente demonstravam amor ao próximo. Tanto que desde o princípio, eles sempre quiseram tirar a vida de Jesus. Os irmãos estão compreendendo? E quem ama o próximo não deseja o mal do próximo. Antes o bem, independente de quem seja. Amém, irmãos? Independente de quem seja. Dando continuidade aqui, irmãos. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Olha só que legal, versículo 10. O amor faz mal ao próximo, de sorte que o cumprir da lei não é amar. Não é? Não? Olha que legal. O amor não faz mal ao quê? Ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que, irmãos? Do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos do quê? Das armas da luz. Andemos honestamente como é de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, e nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais o quê? O cuidado da carne. Amém? E não tenhais o cuidado da carne. E o que me chama a atenção aqui é justamente o versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Porque, irmãos, se nós vivemos aqui procurando apenas fazer o que me agrada, fazer as nossas vontades, independente se vai prejudicar alguém ou não, então nós não estamos andando segundo a palavra de Deus. Se eu não estou andando segundo a palavra de Deus, é porque eu não amo a Deus. Eu tenho que amar a Deus. E como eu amo a Deus? Obedecendo a sua palavra, amando o meu próximo. Amém? 1 Coríntios capítulo 13. Então aquele que quer cumprir a lei, ele tem que fazer o que, irmãos? Amar, exercitar o amor. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, já vou encerrar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Uma outra coisa, irmãos, que nós devemos aprender sobre o amor é que ele é sofredor. Que não significa que se você amar o seu próximo, ele retribuirá o mesmo o quê? O mesmo amor. A não ser que ele realmente seja de Deus. Aí ele tem que retribuir. Mas se a pessoa não é de Deus, ela não conheceu Jesus verdadeiramente, você tem que entender que por causa do amor, você vai sofrer. Assim como Cristo sofreu
até o fim. Cristo foi para a cruz obrigado, irmãos? Não. A Bíblia fala que ele amou até o fim. Ele foi por amor para a cruz, irmãos, para nos salvar. Então, nós que somos verdadeiros discípulos de Cristo, nós devemos entender que por conta desse verdadeiro amor, nós iremos sofrer. Mas o amor que Deus deu a cada um de nós, irmãos, não faz com que a pessoa que está ao meu lado sofra, mas que antes ela seja contemplada também com esse amor. Aí no versículo 4, eu não vou ler todo o texto porque ele é grande, mas ele é lindo demais. O amor é o quê? Sofredor. Ele sofre. O amor é benigno, irmãos. Ele só faz o bem. O amor, ele não é o quê? Invejoso. O amor não trata com leviandade, ou seja, com maldade, de uma forma prejudicial ao próximo. O amor, qual versículo eu parei? O amor, ele não é orgulhoso, amém? Ele não é orgulhoso, ele não se orgulha, ele não é ensoberbecido, né? Não se porta com o quê? Não se porta com indecência. Não busca os seus o quê? Não o quê? Não se irrita. Não suspeita? É praticamente, amados irmãos, o que Jesus ele disse. Que quem quer vir após mim o quê? É isso que o amor está fazendo. Ele nega a si mesmo. Para poder demonstrar a compaixão de Deus. Porque ele não faz o mal, ele não se irrita, ele não aborrece o próximo, ele não suspeita o mal, ele não é interesseiro, não folga com o quê? Com a injustiça, mas com o quê? Com a verdade. Tudo o quê? Tudo sofre. O amor para com Jesus Cristo, tudo sofre. Por isso ele diz, no mundo tereis o quê? E por causa do meu nome vocês seriam o quê? Perseguidos. Então tudo sofre. Tudo crê. O amor verdadeiro para com Cristo, para com Deus, ele crê, irmãos. Mesmo nas situações difíceis, mesmo nas horas difíceis, ele não deixa de crer. Mas ele confia. Irmãos. O amor verdadeiro, ele confia. E ele também o quê? Ele espera. Será que você tem sido paciente para esperar as promessas de Deus? Para esperar Jesus Cristo? Para esperar o nosso Senhor? E ele tudo suporta. Ele tudo suporta. Nós temos que suportar tudo por amor a Deus. Eu tenho que suportar tudo por amor a Deus. Essa é a base da existência de Deus, o amor. Deus é amor. E nós, irmãos, como seus discípulos de Cristo, nós também temos que ter isso em nós, o amor. É sofrer por amor a Cristo, é crer, tudo crer. Ou seja, em meio a toda a dificuldade, tribulação, eu vou continuar crendo. É saber esperar. Senhor, eu estou aqui, eu vou esperar. No seu tempo, conforme a tua vontade. E suportar toda e qualquer aflição, tribulação. Porque o Senhor mesmo diz em sua palavra, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, é suportar as tribulações, as aflições, para no final estarmos juntos com o nosso noivo. Amém, irmãos? Juntos com o nosso noivo. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo versículo, irmãos. Eu parei em qual versículo aqui? 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo algumas línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerão. Eu separei aqui os versículos. Vamos para o versículo 13. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior é o que, irmãos?
Maior que a fé, maior que a esperança é o quê? É o amor. E é isso, irmãos, que tem que estar em nossos corações. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o primeiro fruto do Espírito Santo, não é que são frutos, mas a primeira demonstração que há o fruto do Espírito em nós é o quê? É o amor. É o amor, de saber que fomos amados por Deus ao ponto dele dar o seu Filho para nos salvar da condenação eterna. Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 9. E nós temos que ter o cuidado, irmãos. Ter o cuidado, porque também a palavra vai nos ensinar agora. Romanos 12, versículo 9. O amor seja o quê? Hã? O amor não seja fingido. Então nós temos que verdadeiramente amar, não é com fingimento. O pastor falou de amor hoje, então vou lá dar um abraço na minha irmã, mas olha, ainda não quero papo com ela. O fulano, o meu marido, o meu pai, minha mãe, meu patrão, olha, eu não quero papo com ele. Eu vou lá, vou cumprimentar, dar bom dia, boa noite, mas olha, eu não quero papo. Irmãos, isso não é o quê? Não é amor. Amar é você não sentir nada de mal no seu coração quando você vê o seu próximo. Se você sente qualquer tipo de sentimento, é porque ainda falta liberar o quê? O perdão. Você tem que buscar o perdão. E Jesus ele mesmo ensinou. Se vocês querem ser perdoados, perdoe uns aos outros. Não tem como eu receber o perdão de Deus se eu não perdoar o meu próximo. Eu tenho que perdoar o meu próximo para poder receber o perdão de quem? De Deus. Então, o nosso amor não pode ser fingido. Não posso estar aqui fingindo amar vocês. Não, eu tenho que amar cada um de vocês. Eu os amo em Cristo Jesus, cada um de vocês com todo o meu coração, irmãos. Sem fingimento. E assim tem que ser cada um de nós, porque Jesus ele não fingiu na cruz, ele não fingiu na hora da ceia, mas ele amou, irmãos. Ele nos amou, que verteu a sua vida, derramou o seu sangue, para hoje estarmos aqui reunidos em seu nome. Amém? Olha só, continuando aí, versículo 9, né? Versículo 9 ainda. Romanos 12, versículo 9. O amor seja não o quê? Aborrecei-vos o quê? E apegai-vos, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor o quê? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, eu prefiro honrar mais a ela do que eu mesmo ser honrado. Esse é o amor. É levar a outra pessoa a ter um grande respeito pela outra, como se fosse realmente de sangue. Amar os mais velhos como se fosse realmente meus pais. Amar as pessoas mais novas como se fosse verdadeiramente minhas irmãs, meus irmãos. Com amor fraternal. Amém, meus irmãos? E não fingido. Então nós temos que ter cuidado para com a questão do fingimento. Não pode ser um amor fingido. Ele tem que ser verdadeiro. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22. E daqui a pouco a gente volta para Romanos 14, aí eu vou encerrar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, irmãos, o discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama, ele suporta as aflições, ele suporta o seu próximo, a fraqueza dos seus próximos. Depois vocês leiam Romanos capítulo 13, 14, 15, né? Nós tratamos disso no estudo que estamos fazendo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem pode ler para mim? Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, contra essas coisas não há lei. E a primeira clareza de que uma pessoa tem o Espírito Santo é quando ela demonstra o quê? Amor. Quando ela é uma pessoa amorosa. Quando ela é uma pessoa amorosa. Romanos capítulo 14, versículo 15. Romanos 14, versículo 15 ao 19.
Romanos capítulo 14, versículo 15, irmão. Se eu falei 15, tá certo, não tá? Tá bom. Mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é o quê? Comida nem bebida, mas justiça e o quê? Paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Ou seja, o reino de Deus é isso, é nós vivemos na paz do Senhor, na alegria que o Espírito Santo nos dá. Então nós não podemos destruir, irmãos, a obra de Deus na vida de quem quer que seja, por causa de alguma coisa que nós estamos fazendo. Antes nós devemos ponderar, poxa, será que isso que eu estou fazendo vai trazer algum escândalo para esse meu irmão? Então nós temos que ter esse pensamento de pensar no próximo. Por mais que aquilo que você queira seja algo que você deseja muito, mas é algo que vai trazer escândalo, então não faça por amor à pessoa que está, por amor ao próximo. Amém, irmãos? Por amor ao próximo. Versículo, até o 19 nós vamos ler, irmãos. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceitável aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para o quê? De uns para com os outros. Amém? Ou seja, nós temos que buscar a paz, a edificação, e nós devemos suportar uns aos outros em amor, porque da mesma maneira como Cristo nos amou até o fim, eu ia fazer a leitura, mas já fiz no início, da mesma maneira como Cristo nos amou até o fim, nós devemos amar uns aos outros. Amém, irmãos? Não somente os que nós estamos vendo aqui, mas também os que nós não vemos. Aquelas pessoas que nos maltratam, que querem o nosso mal, que você sabe que estão tentando puxar o seu tapete na empresa, ame essa pessoa entregando ela na mão de quem? De Deus, para que a alma dela seja salva. O verdadeiro discípulo de Cristo é conhecido no amor, não é nos milagres, não é, irmãos, na pregação. É quando ele demonstra o quê? Amor. Quantas vezes eu vi em vídeos na internet de denúncia, claro, de pastores batendo na esposa, batendo nos filhos. Isso é amor? Ele tem o amor? Não! E essa mesma pessoa, um dia vai bater na porta lá, Senhor, Senhor, eu preguei, eu expulsei, eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Nós devemos amar uns aos outros, irmãos. Amar o marido, independente se ele é convertido ou não, irmãos. Ame seu marido. Ame seu filho, se ele se converteu ou não, ame ele. Ame seu pai, sua mãe. Não espere ele se converter, não. Ame-o agora, seja Jesus dentro da sua casa. Emane esse amor, demonstrando paciência, demonstrando misericórdia, para que no tempo do Senhor essa pessoa se volte a Jesus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas seja a luz dentro da sua casa. Seja a luz, seja uma pessoa paciente. O amor é paciente, como nós lemos. O amor é paciente. Seja paciente com seu marido, com a sua esposa que não conhece a Jesus. Ou se vai na igreja, ainda não entendeu o evangelho. A Bíblia vai dizer que é uma pessoa fraca na fé. Trate ela com amor. Não seja porque você conhece a palavra uma pessoa grossa, uma pessoa bruta, uma pessoa sem misericórdia, sem, como é que se diz? Sem temperança, sem sentimento para com o próximo. Tenha sentimento para com o seu próximo, irmãos. Ame o seu próximo. Compaixão. Tenha compaixão. Pastor, mas olha, me dá uma dor de cabeça. Ame-o a si mesmo. Ame-o. Entregue ele na mão de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Me dá paciência, Senhor. Me dá mansidão, domínio próprio, para que eu seja, Senhor, na vida dele, luz do Senhor, para que ele se salve. Não é o que o texto diz? Em relação ao cônjuge que não é convertido? Nós temos que ser brasas vivas, irmãos, na cabeça daqueles que não conhecem a Deus. Então tenha paciência, não é do seu jeito. Apenas exerça o amor, ensinando com amor, não é na gritaria, não é na violência, mas é na oração, no jejum. Ah, eu quero que meu marido ele se converta. Esse miserável não se converte. Ele não me ama.
Ele não me ama. Desculpa, irmão, tá dormindo o bebezinho. Desculpa, Theo. Ele não se converte, essa mulher não tem paciência, ela não se arruma, é coisa do tipo. Não, irmãos, ame, tenha paciência, coloca na mão de Deus, pede sabedoria para falar, pede mansidão para falar. Não é pela força e nem pelo quê? Pela violência. Às vezes a gente, Senhor, tem que se converter e pegar pela garganta. Vem, você vai para a igreja comigo. Mas o chão lá não tem marca de joelho. O travesseiro não tem marca de lágrimas. E quer que Deus faça um milagre. É ou não é? Irmãos, começa com a gente a salvação dentro da nossa casa. Dobra os seus joelhos pelo seu filho, pelo seu marido. Seja por quem for. Dobra o seu joelho. E fala, Senhor, quando eu estiver com eles, que eu os ame a ponto de suportar a fraqueza de cada um. E ensina-me, Senhor, nas horas certas, poder levar a Tua palavra para que eles sejam salvos. Amém? Não é você chegar lá, você tem que se converter, não sei o que. Não, irmão, Senhor, me dá um momento. Me dá o momento certo. E às vezes o momento vai ser na hora que a pessoa está mais triste, está mais desesperada. O Senhor vai preparar um momento, irmãos, para que a sua família se volte a Deus. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Neemias, antes de chegar ao rei, quando ele descobriu que a cidade estava distraída, ele não foi correndo direto no rei. Ó, rei, está destruída a minha cidade, eu tenho que ir lá. Não. A Bíblia fala que ele ficou orando, falando, Senhor, eu quero uma ocasião. E em 3 meses de jejum e oração, Deus deu ocasião a Neemias, e Neemias se apresentou diante do rei. E quando Neemias apresentou a sua queixa, o rei não se opôs. Deu passagem livre para que Neemias voltasse a Jerusalém. E às vezes a gente quer fazer na força do braço, da violência. Não é assim, irmãos. É na oração, é no jejum. Discípulo de Cristo, ele ora, ele jejua. Não é só, eu amo, mas o amor está baseado nessas coisas. Temos que jejuar, temos que orar, para sermos sempre novas criaturas, para que as pessoas vejam, poxa, verdadeiramente, olha, ali é uma cristã verdadeira, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. É difícil você ouvir isso hoje em dia, é difícil, irmãos. A não ser quando a pessoa mesmo se promove. Mas quando você encontra, através da atitude, olha, aquela pessoa ali deve ser crente, deve ser de Deus, porque olha a atitude dela, totalmente diferente. E nós temos que deixar Cristo viver através de nós. Amém, irmãos? Então, quando nós negamos a nós mesmos. Então, irmãos, se você quer realmente cumprir a lei, está em amar o próximo. Se você quer realmente agradar a Deus, também deve amar o quê? O próximo. Tudo se resume nisso. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, nós devemos amar o nosso próximo, apesar das suas fraquezas. Então, ame, irmãos. Sejamos essa luz de Deus nesse tempo que nós vivemos, onde há muito ódio das pessoas, né? Muito ódio sendo disseminado. Mas isso nós sabemos que é o fim dos tempos, mas isso não pode estar nos nossos corações, muito menos na igreja. Amém?